Olá, estimados irmãos do Salvador Jesus. É uma alegria poder chegar até vocês para mais uma breve meditação na Palavra de Deus. Os textos indicados para este domingo levam a cada um de nós a pensar um pouco sobre a compaixão. Tanto a compaixão que Deus teve para conosco, tendo misericórdia de nós, enviando o seu Filho Jesus Cristo, como a compaixão que somos chamados a ter olhando para o nosso semelhante. O texto de Lucas nos traz a história do bom samaritano. Os líderes judeus, nos dias de Jesus, tentavam de alguma forma mostrar que a salvação era resultado de obras da lei. Então o mestre da lei, chegando perto de Jesus e querendo conseguir alguma prova contra ele, faz a seguinte pergunta: que devo fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus devolve a pergunta com outra pergunta, dizendo: o que a Escritura Sagrada diz a esse respeito? E como você interpreta isso? Ao que o mestre da lei respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a tua mente. E ame o teu próximo como a ti mesmo. E então Jesus diz: respondeu corretamente, faze isso e viverás. Então, querendo se desculpar, vendo que tinha perdido a investida contra Jesus, ele dá uma segunda cartada. E ele pergunta: quem é o meu próximo? Então Jesus chega diante dele com uma história do homem que estava no trajeto entre Jerusalém e Jericó, que foi apanhado por ladrões, roubado, ferido, machucado e jogado à beira da estrada. Jesus diz que em seguida passa por aquele caminho um sacerdote. Um sacerdote era alguém que conhecia a lei, era também alguém que estava no templo, que tinha contato constante, diário, com a palavra de Deus. Ao ver aquele senhor caído, passou de largo, ou seja, passou do outro lado da estrada e foi embora. Fingiu que não era com ele. Na sequência passa o levita, o músico, podemos dizer, do templo, ou alguém que estava lá dentro do trabalho da vida da igreja. E ele passa de largo também e vai embora. E então vem o samaritano. E aí está uma grande história. Os judeus não suportavam os samaritanos. Classificavam os samaritanos como uma pessoa ou como uma raça inferior. Não davam valor, tratavam pior do que um cachorro. Não se esperava uma coisa boa de um samaritano. Então lá vem um samaritano, que chega e vê aquela situação, e diante daquela situação ele podia tripudiar, zombar, uma vez que esse senhor estava caído no chão, até acabar de matá-lo. Mas aquele senhor, aquele samaritano, vem, se compadece da situação, cuida das feridas desse cara que tinha caído na mão dos assaltantes, o coloca sobre o seu próprio animal e o leva até a vila próxima e cuida dele durante aquele restante de dia e noite. Ao passo que no dia seguinte, pela manhã, deixa 2 moedas de prata com o responsável pelo estabelecimento, dizendo: cuide dele, e se alguma coisa gastar a mais quando eu voltar, eu vou te indenizar. E aí Jesus pergunta: quem te parece que foi o próximo daquele senhor que foi assaltado? Foi tão pesado e tão difícil para o mestre da lei responder samaritano, que ele disse: o que usou de misericórdia. Então Jesus diz: vai, e procede de igual modo. Com essa pequena história de Jesus, Jesus mostra que a vida
daqueles líderes que estavam na igreja em contato com a palavra era uma vida de fachada. Como alguém que tem contato com a palavra de Deus, que ensina a amar ao semelhante como a nós mesmos, a ser compassivo, consegue ir por outro lado da estrada e ir embora. Como alguém que estava ali sempre de novo, vendo dentro do templo ou dentro da sinagoga, enfim, os necessitados, e isso se aprendia também na Escritura Sagrada, olhar pelos necessitados, não se compadecia de alguém, do seu próprio povo ali, machucado à beira do caminho. E isso leva a gente a pensar hoje. Nós também aprendemos o resumo dos mandamentos assim: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E como é fácil dizer isso. Só que esse mandamento, ele não foi dado por Deus para que fique apenas aqui na nossa mente, decoramos, sabemos de cor e pronto, está resolvido o problema. Deus deu a sua palavra para que nós coloquemos isso em prática na vida diária. Amar o semelhante. E uma das coisas ditas por Jesus que aconteceria no final dos tempos é que, no final dos tempos, o amor se esfriaria de quase todos. E hoje não é diferente. Hoje, a falta de empatia, a compaixão, a misericórdia, como estão distantes. Quando vemos talvez alguém em situação desfavorável, imaginamos que talvez não é conosco, é com o fulano, é com o ciclano, é com o beltrano. Deus dá a nós a oportunidade de servirmos a Ele através da vida do semelhante. Dificilmente Jesus vai sentar na nossa frente e falar assim: lave os meus pés ou me ajude aqui. Deus me dá essa oportunidade na vida do semelhante. E eu olho com indiferença para o semelhante. Não tenho empatia, não tenho compaixão, não tenho misericórdia. A melhor mensagem não é aquela que falamos, é aquela que vivemos. Se dizemos que temos amor pelo semelhante, em palavras é muito fácil fazer um belo discurso, achar palavras rebuscadas, com significados profundos. Mas essa ação na prática, às vezes é difícil. E Deus, na sua palavra, quer nos ensinar exatamente isso. Como é gostoso quando alguém nos ajuda a carregar a carga. Fica mais leve. E às vezes, as pessoas nos ajudam sem a necessidade de botar um peso nas costas. Às vezes é apenas ouvindo a gente. Já faz com que os nossos ombros fiquem mais leves e que a vida fique mais suave. Hoje a paciência está tão grande que a gente não quer nem ouvir mais as dificuldades dos semelhantes, porque nós temos mais o que fazer. Jesus diz ao mestre: faz isso e viverás. É evidente que a salvação não é resultado de obras da lei. É evidente que a salvação não é resultado da caridade. Mas a salvação, a fé genuína, o amor verdadeiro, não acontece e não existe sem as ações, elas vão acontecer. Jesus conta no texto de Mateus 25, quando traz lá a história do grande julgamento, Jesus vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber,
Estava o forasteiro, me hospedaste, nu me vestistes. E os caras vão dizer assim: Senhor, quando foi que encontramos o Senhor numa situação dessas e fizemos alguma coisa? Aí Jesus diz: sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Às vezes, nós achamos que vamos à igreja, lá servimos a Deus. Na igreja é Deus quem serve a nós. Deus serve o perdão, Deus serve o consolo, Deus serve a misericórdia e derrama sobre nós bênçãos infinitas, para que no dia a dia possamos servir ao semelhante. A outra turma que estava do lado esquerdo de Jesus, no texto do grande julgamento, aliás, é dito assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, estava nu e não me vestiste, forasteiros e não me hospedaste, e assim por diante. E os caras dizem: Senhor, quando foi que encontramos o Senhor numa situação dessa e fomos tão frios assim, tão sem empatia assim, e não fizemos nada? Aí Jesus diz: sempre que o deixastes de fazer a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o deixastes de fazer. Irmãos, Deus dá a oportunidade de nós mostrarmos o nosso amor a Ele, àqueles que estão ao nosso redor, não por obrigação. Porque se vamos mostrar nosso amor por obrigação, isso vai ser com má vontade. O amor, ele é espontâneo, ele é genuíno, ele é puro, ele é verdadeiro. Aquele samaritano, se Jesus não conta a história, somente aquela pessoa socorrida ia saber disso. E o dono da pensão, Jesus conta a história. É isso que Deus quer. E quando olhamos para o semelhante e socorremos, e podemos de alguma forma ser uma luz, ser um abrigo, ser um amparo, como é gostoso ver o sorriso no rosto do semelhante. Assim, meus irmãos, Deus enviou seu Filho. Não porque merecíamos, não porque era obrigação dele, mas por misericórdia Deus vem ao nosso encontro e nos abraça, carregando sobre os ombros todo o peso do pecado que praticamos, e os carregou até a cruz. Venceu o pecado, venceu a morte, para que pudéssemos olhar para o futuro com esperança e com a certeza de que um dia vamos estar com Deus no céu, onde o fardo é leve, julgo é suave e a salvação é eterna. Que Deus nos abençoe para que possamos ser na vida daqueles que nos rodeiam uma grande bênção. Amém.